Graça e paz, meu querido, minha querida, você que está me assistindo aí mais uma vez. Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo, com a palavra do Senhor, e eu espero e oro para que o Espírito Santo entre no seu coração e faça a transformação, cause essa mudança que tanto necessitamos. E hoje nós estamos aqui e vamos falar um pouquinho sobre quem? Quem? Exatamente, sobre o Mestre dos Mestres, sobre o Senhor Jesus. E para isso eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João, no capítulo número 6. Evangelho de João, capítulo número 6. Mas antes, curve a sua cabeça, feche seus olhos, se você pode fechar os olhos neste momento. Leve o teu pensamento ao teu Senhor, peça para Ele, Pai. Nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Fala o nosso coração, Senhor, neste momento tão especial que vamos ouvir essa palavra, Senhor. E que teu Espírito venha ser o nosso ajudador, ó Deus, e que revele a nós a tua vontade. Em nome do teu Filho Jesus nós pedimos amém e amém. Meu querido, hoje eu estava pensando sobre quem? Sobre Jesus. E o Espírito Santo me levou até essa passagem que está em João, capítulo número 6. A leitura é um pouquinho extensa, mas é necessário para que possamos entender e compreender o texto da palavra do Senhor. Você que está com a sua Bíblia aberta, com o seu caderno aí para anotação, anote, marque. Se você tiver alguma dúvida, vai ter o contato aqui embaixo desse vídeo para você tirar suas dúvidas, para você questionar, para você perguntar. Deixe nos comentários aí a sua pergunta. E se você tiver alguma dúvida, marca no caderninho, que é muito importante estudar a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo número 6, verso número 28, sem demoras, vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como está escrito, Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o meu Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Que maravilha! Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que coisa maravilhosa esse texto. Que maravilha esse texto. E nós podemos aqui falar hoje um pouquinho sobre o pão da vida que é o Senhor Jesus. Você tem fome? Você tem sede? O Senhor Jesus é a resposta para a tua vida então, meu irmão. Nós vemos aqui uma discussão aqui entre aquelas pessoas que estavam seguindo ao Senhor Jesus, entre os discípulos, entre a multidão que irá até ao Senhor Jesus ali. Se nós pegarmos aqui um pouquinho antes, no capítulo número 6, nós vemos aí um dos milagres que o Senhor Jesus realiza ao alimentar 5.000 pessoas com os pães. Você pega o capítulo 6 e vai lendo, meditando essa palavra. Então o que acontece? Logo ali, depois que ele alimentou ali aquela multidão,
né, ele fora para o monte orar. E depois de descer ao monte, ele então, os discípulos ali vão para onde? Para Cafarnaum, exatamente para Cafarnaum. E chegando ali, acontece ali de Jesus andar sobre as águas. E se você ler o contexto, que é muito interessante essa história, leia esse contexto, gente. Não fique sem ler. E aí o que acontece? Chega uma multidão ali e vendo que Jesus não está mais ali e nem os discípulos, eles vão atrás de Jesus. E quando eles chegam do outro lado, em Cafarnaum, eles começam a questionar o Senhor Jesus, né? Então eles querem saber o que eles têm que fazer para realizar as obras que Deus mandou eles fazer. E é simples. O Senhor Jesus vem falando assim, olha, basta vocês crerem que Ele me enviou. Então nós vemos aqui que ali eles começam um debate ali sobre Jesus. E eles levam o exemplo de Moisés. E viram e pensaram talvez ali que, poxa, Jesus e Moisés fez muita mais coisa que Jesus. Será? Eles começam a discorrer ali, podem até levar ao pensamento que Jesus multiplicou uns pães ali, alimentou 5.000 pessoas ali em um dia. Moisés fazia descer o pão do céu ali e alimentou uma nação inteira durante 40 anos. E o Senhor Jesus vem quebrando paradigmas ali, falando assim, opa, peraí, não foi Moisés que fez isso, foi o meu Pai que está no céu. Isso me leva, irmãos, a crer que nós somos somente instrumento nas mãos do Senhor. E Ele usa quem Ele quer para abençoar a vida das pessoas. Então nós vemos aí os judeus fazendo esse paralelo entre Jesus e Moisés. E Jesus vem falando que Moisés não tem poder nenhum, assim como eu, assim como você, não temos poder nenhum. Mas Jesus tem. A palavra do Senhor tem. E então, o que acontece? Jesus vem discursando ali sobre o pão na vida. O Senhor Jesus vem falando assim que Ele é o pão vivo que desceu do céu, que aquele que vier até Ele jamais terá fome, jamais terá sede. No versículo 33 ele fala assim, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Meu irmão, minha irmã, preste atenção que eu vou te falar. Se você vier até o Senhor Jesus, você vai ter vida e vida em abundância. E não é essa vida michuruquinha que muitos pensam estar vivendo. Eu sou livre, eu tenho vida. Não. Se você não conhece o Senhor Jesus, você não sabe o que é viver. Pensa nisso aí. E o Senhor Jesus ele vem falando então uma passagem que falou muito ao meu coração e que ele diz assim, no verso 36, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas não creem. Eles viram os milagres que o Senhor Jesus realizaram, eles viram aquilo que o Senhor Jesus fizeram, mas mesmo assim não criam. No verso 37 fala assim, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, preste atenção que isso é muito sério. Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Glória a Deus. Está esperando o que, meu irmão? Está esperando o que, minha irmã? Corre para o Senhor Jesus, porque Ele é a salvação, Ele tem a solução dos nossos problemas. E a palavra do Senhor vem falando assim, que se eu for até Ele, Ele jamais vai me rejeitar. Irmão, mas eu cometi muitos pecados, você não conhece a minha vida. Eu não preciso conhecer a sua vida, meu irmão. O Senhor Jesus conhece e não tem pecado que Ele não possa apagar. Vá ao Senhor Jesus. Ele fala assim que quem vir a Ele jamais vai rejeitar. No capítulo 11 de Mateus, no verso 28, ele fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O Senhor faz um convite mais uma vez, para que todos aqueles que têm fome, que têm sede, aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que precisam de uma nova vida, venham até Ele. E nós esperamos o quê? Durante muito tempo eu esperei para conhecer essa vida, mas hoje, louvado é o meu Senhor Jesus, porque eu conheço essa vida, eu conheço essa maravilha que Ele tem para me oferecer.
E eu espero muito, meu irmão, que você que está me assistindo esse vídeo, procure o Senhor Jesus o mais rápido possível. Procure esse Deus tão maravilhoso, esse Deus que muda nossas vidas, que nos surpreende a cada dia mais. No decorrer do texto, ali por volta do versículo 68, em João, capítulo 6, verso 68, Jesus, os discípulos ali pensam, puxa, que palavra dura que o Senhor Jesus trouxe, né? E então acontece o quê? Jesus, ele olha para os discípulos, muitos já tinham ido embora, mas alguns ainda continuaram ali. Então Jesus olha para eles e fala assim, olha, e vocês não vão? E aí Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Meu irmão, não existe vida fora do Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra de vida eterna. Ele é o alimento diário para as nossas vidas. Ele é a força para continuarmos a cada momento, independente das circunstâncias, independente da situação. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. E eu espero que você não tarde mais, que você não demore mais em correr para os braços do Senhor Jesus, porque Ele está te esperando para perdoar todos os seus pecados. Se você se arrepender verdadeiramente, Ele tem poder para te livrar de todo mal, para te dar uma nova vida, para te dar felicidade, para te dar amor, para te dar paz e infinitamente mais daquilo que você sonha, daquilo que você pede. O meu Senhor Jesus, Ele tem poder para reverter toda a situação. Que você fique com essa palavra, que o Espírito Santo venha trazer a vontade de conhecer esse Deus tão maravilhoso a qual nós servimos. E que Deus abençoe a sua vida, que Jesus abençoe a sua casa e o seu lar. Em nome do Senhor Jesus é assim que eu te peço. É assim que eu peço a Deus.